Oiê, boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Confeitaria 5K. Aqui é uma série de vídeos onde a gente te mostra o caminho que te leva a faturar R$ 5.000 por mês com confeitaria artística. Eu sou a Manu, essa voz de fundo é o Bruno. Eu! E o tema de hoje é como perder o medo de fazer aquilo que o cliente pede. Um dos temas mais polêmicos aí de todos esses anos de confeitaria e principalmente dos anos que eu me dedico a ensinar. Boa noite, Camila, Larissa. Estou vendo a turma do Fundão aqui no Instagram. Bem-vindos, meus amores. Vocês são VIP. Todo mundo é VIP, né, gente? Mas a turma do Fundão, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Meus amores, Explica pra galera. Eu vou explicar pra galera enquanto o pessoal tá chegando o que é a turma do Fundão. Turma do Fundão, meus amores, vocês não estão entendendo, é um outro nível de audiência, porque não é mais audiência. Eles são meus besties, que já tem inclusive uma camiseta e um grupo lá exclusivo, misterioso. Pronto, falei, mas é misterioso, mas não é para todo mundo, não. Mas em breve a gente vai ter um grupo lá do Fundão. O que é a galera do Fundão? Galera do Fundão são meus pupilos que me acompanham aqui desde o começo das lives. Lá no começo, nos primeiros dias de pandemia, é a galera mais ponta firme que tem aqui. Eu ia dizer no Instagram, mas eles estão por tudo. Eles estão em todas as lives. Eles estão dominando o mundo, Brasil. É uma galera muito firmeza. Provavelmente vocês vão ver muitos exemplos de generosidade, porque eles se ajudam aqui durante as lives e ajudam os novatos também, tá? Inclusive, quem for novato ou novata, se apresente. Se apresente para nós, escreva no chat, novato ou novata. A Camila está querendo ir para essa turma. Pena que cheguei agora, mas continue com a gente que você vai chegar nessa turma, você vai chegar lá. É assim, quando a gente começa a ver que a pessoa está em todas as lives, a gente começa a promover, entende? A gente tem alguns códigos nossos, né, galera do Fundão? Piscadinha. Qual que é a senha do Fundão, gente? Escreve ali do Fundão, a senha do Fundão, qual que é? O Fundão tem senha, né? Tem todo um processo aí para ser aprovado, não é assim, não. Não é brincadeira, né, galera? É coisa séria, né? Mari representando aqui, galera do Fundão. Bem-vindos todos. Cid, Eles não estão para brincadeira, mas assim, gente, é uma galera muito do bem, um pessoal muito amável, que vocês vão ver que vão interagir sempre nas lives aqui. Entre eles e com os novatos e novatas, tá? Meus amores, bora lá que hoje vai ser... já falaram a senha. Aqui também, já rolou senha. Ai, gente, vai ter muita novidade aqui a respeito disso para vocês. Na verdade, esse ano, ele mal começou, ele já tá cheio de novidades e pra gente vai ser um ano assim que vocês mal podem esperar por ele. Bom, vamos lá. Gente, por que eu trouxe esse tema aqui pra gente abordar hoje juntos? Porque é um tema que, se ele não for abordado e bem trabalhado, ele causa muita frustração, tá? E ele impede o crescimento de muitos profissionais na confeitaria, tá? Porque ele faz com que os profissionais deixem de aproveitar grandes oportunidades, né? E quando a gente deixa de aproveitar essas oportunidades, a gente deixa de crescer, né, meu povo? E não queremos isso, queremos crescer, prosperar, conquistar clientes novos e evoluir sempre, certo? Então, para quem está chegando depois, o tema de hoje é como perder o medo de fazer aquilo que o cliente pede. O que é essa situação, Manu? Explica para a gente aí, porque não está bem claro. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre quando o cliente traz algo para a gente que a gente nunca fez em relação a temas, né? Principalmente em relação a temas. E aí, o que acontece? Conta para mim o que acontece. Escrevam no chat aí uma palavra que representa vocês quando o cliente pede para vocês um tema que vocês nunca desenvolveram antes, tá? Eu vou tentar acompanhar o chat aqui
do Instagram para ler as palavras que vocês vão colocar. E o Bruno vai me passar aqui também o que rolar lá no chat do Facebook e do YouTube a respeito disso, tá? Yes. Eu sei que vai ser engraçado, né? Cada um vai falar uma coisa aqui, ó. A Mária já falou insegurança, o Yuna falou medo, a Adina também. Isso aqui diz desafio. Desafio, ó, já é mais positivo, desafio, né? Cid falou arrepio. Elaine. Essa foi com ênfase. Foi Jana, medo. Gente, o que mais está aparecendo aqui é medo, tá? E isso é uma coisa que eu já esperava e já imaginava. Realmente, medo é o sentimento que vem e que causa até aquele bloqueio criativo e emocional que faz com que a gente comece já a reagir mal a essa situação, certo? O que a gente começa a fazer? A gente já fecha aquela cara, né? Já pega aqui, ó, já demonstra para o cliente que a gente não está confortável, que a gente está inseguro, que a gente está com medo, tudo que já começou do jeito que a gente não quer essa venda, né? E quando isso falando de quem ainda encara o desafio, né? Porque tem gente que vai fazer o quê? Que não vai nem aceitar essa encomenda, esse pedido, né? E aí, gente, o que acontece? Por que isso acontece e por que isso é tão comum? Por que isso é uma coisa comum na nossa profissão? Isso é uma coisa comum porque a gente trabalha com uma coisa que é criação de algo 100% artesanal, tá? E aí eu vou ficar... Todos os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês vai ser a respeito de um bolo, tá? Porque é algo que a maioria de vocês aqui faz, então vai ser mais fácil da gente fazer essa comparação. Pensa aqui comigo, que dentre todos os temas que existem, que são infinitos, na verdade, né? Eu não sei aqui contar quantos temas que existem no mundo. Dentre todos os temas, né? Para cada um deles existem infinitas possibilidades de serem desenvolvidos e trabalhados, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Se alguém traz para mim um tema Frozen, eu tenho milhões de possibilidades de como desenvolver esse tema Frozen, né? Porque eu tenho milhões de técnicas, estilos de trabalho, materiais que eu posso usar, né? E aí, imagino que isso, essa sensação desse universo tão amplo, né, e tão rico de informação, traga um monte de insegurança realmente, né? Porque a gente fica sempre com aquele coraçãozinho meio palpitando aqui, porque a gente sabe que isso vai acontecer, né? E isso vai acontecer com qualquer profissional, seja lá qual for a etapa da vida profissional que ele se encontra, desde quem está começando até quem já tem lá uma mega experiência, né? Por exemplo, eu tenho mais de 10 anos de experiência e sempre aconteceu comigo de aparecer coisas desafiadoras que eu nunca tinha feito, né? Isso é super normal, gente, super normal de acontecer. E aí, vamos lá. Eu tenho aqui uma visão para passar para vocês, que é algo que me ajudou muito a superar, né, e a facilitar essa questão quando isso acontecia comigo, né? Eu comecei a perceber que eu podia amarrar o meu processo para fazer com que o cliente comprasse e pedisse para mim aquilo que eu me sentia mais confortável em fazer, certo? Aquilo que eu fazia de melhor. E aí, quando eu percebi que isso dava muito certo, né, eu comecei a investir cada vez mais nisso. E eu comecei a perceber uma coisa, um comportamento aí. E aí, vão me falando no chat que se vocês já passaram por isso, se isso já aconteceu com vocês, ou se é uma ideia totalmente nova, tá? Você precisa potencializar aquilo que você faz de melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando o cliente chega para mim e me traz um projeto Frozen, que é um bolo com uma técnica que eu não faço, um estilo de modelagem que não é o estilo que eu normalmente trabalho, e com os detalhes com materiais que normalmente eu não uso para fazer a aplicação.
Como que vai funcionar isso? Como que eu amarraria esse processo para trazer o cliente para o meu lado, para ele querer realmente tudo que eu faço de melhor? Eu vou falar para o cliente assim, gente, o cliente gosta. Olha só, eu até anotei isso aqui. Eu anotei isso aqui, porque isso aqui eu considero como se valesse ouro, tá? O cliente gosta de comprar de quem ele confia, de um profissional que se posiciona, tá? O cliente prefere alguém que diz aquilo que não faz do que aquele que aceita tudo por desespero e não consegue entregar aquilo que prometeu, tá? Então, assim, eu fiz questão de escrever isso porque quando eu estava bolando esse conteúdo dessa live, me veio isso, porque isso é uma coisa que é bem importante a gente ter presente, tá? Para nos ajudar a superar essa questão aqui desse medo, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando o cliente vem e me traz esse bolo, que tem esse monte de técnicas e materiais que não é a minha praia, que não é a parte que normalmente eu trabalho, que acontece? Eu vou trazer essa pessoa para mim, né? Mas aí eu trago essa pessoa para mim de uma forma que ela perceba que eu tô sendo firme, né? E que eu tô trazendo ela para uma realidade que é aquilo que eu sei que eu vou entregar de melhor para ela. Então eu vou chegar para ele e vou falar assim: pô, que legal essa sua referência, achei muito legal. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para eu conseguir te entregar o meu melhor, tá? E aí a gente vai chegar num comum acordo, porque óbvio o cliente vai ter que te dar o ok para você produzir, mas você vai adequar esse projeto para a sua realidade, certo? Você não vai simplesmente entrar em pânico quando pegar aquela referência e fechar a cara e ficar assim, meu Deus. Ou simplesmente negar o pedido, né? Que é pior ainda. Então você vai fazer o quê? Você vai trazer essa questão, tá? Você vai trazer do emocional, na verdade, do bloqueio emocional, você vai sair para uma situação analítica, uma situação de razão, né? Você traz para o racional aquilo. E aí você coloca as cartas na mesa, ó. Ele está querendo aqui essa modelagem que foi proposta na referência. Eu vou dar os exemplos para a minha realidade e vocês vão fazendo aí o trabalho de trazer para a realidade de vocês. No meu caso, a pessoa chega para mim com um bolo que tem lá uma super modelagem da Elsa, super realista, com um narizinho assim, né? Como diz o Bruno, com um narizinho de furinho e com sombra, luz e tal, e nananã, e eu sei que aquilo ali não é minha praia, né? E aí, gente, esse detalhe de ser a praia ou não, isso vai ficar para uma outra live, tá? A gente ainda vai falar sobre isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para essa cliente e vou juntar umas referências, mesmo que eu não tenha pronto esse produto, e vou falar assim: olha, eu amei essa referência, achei incrível. Eu vou te propor aqui algo que seja bem dentro da minha linha, porque aí eu tenho certeza que eu vou te entregar aquilo que eu estou te prometendo, tá? Então, assim, ó, o meu estilo de modelagem, o meu trabalho é assim. E aí vocês vão mostrar referências do seu trabalho para essa pessoa, né? Deixa eu ver um comentário que tá aqui. Ó, a cliente pediu um bolo. A Catarina deixou um comentário. A cliente pediu um bolo com renda, que eu nunca fiz. Mandei outras referências com técnica que eu trabalho e ela aceitou. Gente, é isso. É exatamente isso que eu tô falando, tá? Por quê? Porque você foi transparente, você não teve medo de se posicionar, né? Você passou firmeza para o seu cliente, ó, isso aqui não rola, mas isso aqui rola. Né? E aí a pessoa, pô, já dei um voto para essa pessoa, para essa confeiteira, porque ela já me mandou a real que aquilo ali não é a praia dela e ela vai me entregar isso aqui, né? E aí fica muito mais fácil fluir esse trabalho. E aí eu acho muito legal quando vocês colocarem, né, na prática esse processo de trazer o cliente para vocês e mostrar as suas referências e aí tentar. Claro, a gente vai sempre tentar agradar o nosso cliente, né? A gente quer fechar esse bolo. Então, a gente vai trazer e, ao mesmo tempo, sem esquecer que se ele te trouxe uma referência, é porque ele curtiu elementos que estão lá, né? E aí você vai fazendo esse filtro.
você vai falando, olha, essa onda aqui que você está me mostrando, isso aqui foi feito em isomalte. Vou chutar aqui, tá, gente? Não sei. Não trabalho com essa técnica, mas eu acho que a gente pode fazer aqui uma representação dessa onda com uns filetes de chocolate. Eu consigo fazer uma coisa aqui, né? Aí você vai lá e busca uma referência e mostra a ideia para o cliente. Se precisar, fazer um esboço, tá, gente? Não precisa ser a mais desenhista expert do universo para fazer isso. Um papel e um lápis e boa vontade, você consegue passar a ideia para o cliente. Não precisa pirar assim, ai, que vergonha, não vou mostrar. O cliente vai valorizar mais a sua intenção de ser transparente do que o seu desenho em si, tá? E eu vou repetir a frase aqui, porque a Wilma me pediu para repetir. E, gente, peguem essa frase, tá? E leva para a vida, ó. O cliente gosta de comprar de quem ele confia, tá? De um profissional que se posiciona. Ele prefere alguém que diz aquilo que não faz do que aquele que aceita tudo por desespero e não entrega aquilo que prometeu, tá? E alguém já passou, fala para mim no chat, alguém já passou aqui por essa situação de no desespero falar que ia fazer uma coisa e depois tomar um pau para fazer ou não conseguir fazer e ter que desistir da encomenda? Conta para mim, comenta para mim aí se alguém já passou por isso. Eu me sinto bem à vontade de estar aqui falando sobre isso para vocês, porque eu, durante todos os anos de ateliê que a gente teve desde ateliê pequenininho até ateliê grande com, enfim, mais de 10 pessoas trabalhando na nossa equipe, e pessoas modelando, pessoas assando, pessoas fazendo recheio, pessoas executando das mais diversas funções dentro da nossa empresa. Então, ó, várias pessoas aqui estão me falando, ó, a Fê, sim, Eliana, a Rafa, Kate, Adriana, a Ana, eu já peguei o que eu não queria, foi um perrengue, mas ficou bom, mas nunca mais fiz isso. Você vai lembrar, porque eu pedi ajuda para você em aula presencial. Eu lembro, Fê, eu lembro, do bolo gigantão do Harry Potter, era esse? Ó, a Mari, uma vez para nunca mais, eu já aceitei algo que não conseguia, fiz mas quase sorteio. Antes de eu continuar aqui essa parte de linkar com a minha experiência em relação a isso, eu só quero fazer aqui uma ressalva para esse tópico aqui de aceitar ou não, tá? Gente, quando eu falo para vocês aqui, não aceita uma coisa e transforma, o que eu quero é que vocês transformem a oportunidade, tá? Não é negar o pedido. Em nenhum momento aqui eu estou apoiando que vocês deixem de encarar o desafio. O que eu estou fazendo aqui é facilitando esse processo para vocês, trazendo método, tá? De uma maneira que vai te dar mais segurança, que vai te dar mais clareza nesse processo, tá? Foi esse do Ó, Cid, já peguei assim, mano, uma técnica que ainda não tinha feito, porém eu tinha feito curso e sabia da técnica. Então já é um processo, né, meio caminho andado. A Fê eu fiz, tive ajuda da família inteira, graças a Deus a cliente amou. Então, é isso aí, é transformar, né, o desafio, o medo e o bloqueio emocional numa oportunidade, em algo que vai te transformar numa profissional mais forte, né? Que é isso que a gente busca, porque os desafios eles sempre vão acontecer, né? E como eu estava falando aqui para vocês, né, durante esse tempo todo que eu tive ateliê pequeno, ateliê grande, treinei já dezenas de profissionais para trabalhar comigo e sempre fiz questão de eu mesma treinar todo mundo e ainda fazia questão de pegar pessoas sem experiência. Então, eu vivi isso na prática e eu sei exatamente aonde o calo aperta, né? Onde o pessoal, né, num modo bem grosseiro de falar, pede arrego, né? Chega e fala, meu Deus, mas eu não sei como que eu faço isso daqui. E aí tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que vai ajudar vocês a abrir a mente quando vocês se depararem com essa situação, né, do desafio de pegar alguma coisa que vocês nunca fizeram, tá? Deixa eu só
vem aqui um comentário. Nossa, Manu, essa live tem tudo a ver com o meu sonho dessa noite. Sonhei que nas encomendas de Natal tinha pego 3 para assar peru e perguntava para você o que você achava. Nossa, você tava tensa então, hein? Manu, quase sempre o cliente aceita a nossa proposta, já não vem com uma ideia fixa? Boa pergunta, hein, Mari? Amei a sua pergunta. Gente, o que o cliente quer? O cliente, ele quer resolver um problema, ele quer o bolo, né? E ele quer um profissional que passe confiança para ele, porque ele não sabe fazer o bolo, justamente por isso que ele está te procurando, né? Então, em primeiro lugar, ele quer isso. E ele quer transparência. Ele sempre vai preferir um profissional que se posiciona, tá? Lembra da frase que eu falei aqui? Essa frase tem que tatuar na gente. Ele vai preferir alguém que tenha essa transparência. E vocês vão construir o portfólio, a estrada, a jornada de vocês de sucesso, se posicionando, criando e amarrando esses processos dentro do modo de trabalho de vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Mari. Ó, quando eu comecei a trabalhar, eu aceitava de tudo, pegava tudo, beleza, era isso, e fazia tudo da maneira que me vinha, assim, só reagia, né? E aí, quando eu resolvi desenvolver o meu método de trabalho, que foi fazer as minhas modelagens com aquela pegada minimalista, né? Eu tinha clientes, a gente ria muito, que falava, eu queria uma bonequinha daquela sem cara. Na verdade, porque era minimalista, né? Só tinha os olhinhos e a bochechinha, ou enfim. Hoje eu ainda até pinto a boquinha às vezes, na época nem isso. E quando eu comecei a me posicionar com isso, é claro que eu fiz um filtro. Fiz um filtro, como em qualquer outra coisa. Algumas pessoas saíram, não quiseram, e outras, muitas vieram, porque justamente se identificaram com aquilo, né? E aí, quando eu falei aqui atrás de amarrar o processo, de se posicionar, foi o que eu fiz, né? Eu comecei a impor e me posicionar naquilo que eu gostaria de fazer, e aí eu levantei a minha bandeira para isso, e aí pessoas saíram e várias outras chegaram, porque gostaram daquilo ali também, né? Então, assim, você, respondendo aqui a pergunta da Mari, o cliente, assim, ó, alguns pode ser que queiram só o que eles querem, mas é a minoria esmagadora. Eles sempre vão querer, em primeiro lugar, um profissional de confiança e alguém que sabe o que está falando, tá? Então, não tenham medo de fazer isso, de se posicionar e de criar o mundo que vocês querem para vocês, do que ficar aceitando tudo e prometendo coisas no desespero que depois vocês vão se frustrar, tá? E aí eu estava falando aqui, Mari, eu respondi sua pergunta? Ficou claro? Ó, a Elaine falou uma coisa, no começo precisamos desenvolver a identidade, por isso aceitamos fazer qualquer coisa. Sim, lá no começo, sim, os seus primeiros, você não tem noção muita, né, disso, enfim. Mas conforme vocês vão caminhando, né, dando o próximo passo, segundo, terceiro passo, chega um momento que vocês precisam se posicionar, né? E aí isso facilita demais esse processo, tanto de venda quanto de produção, tá? Porque aqui a gente não fala só de um processo separadamente. A gente fala de todos, porque todos caminham juntos. Quando eu não tenho um processo assim que eu amarro lá na venda, que eu me posicionei, eu estou sujeita a ter que fazer tudo. Se eu tenho que fazer tudo, eu tenho que, o tempo todo eu fico correndo atrás do rabo, porque o tempo todo eu tenho que desenvolver uma coisa, aprender uma coisa totalmente fora daquilo que eu trabalho e buscar materiais completamente diferentes daqueles que eu costumo trabalhar. E aí, o que acontece? Eu fico frustrada, eu não ganho dinheiro e eu não fico extremamente boa em nada. Eu quero fazer tudo pelo desespero, né? Então, isso está fazendo sentido para vocês? Escrevam para mim se está fazendo sentido para vocês. Eu perguntava nisso. Tem cliente com a foto do bolo, que é que faz igual. Ateliê Eliana Lopes. Boa, Eliana, isso acontece, tá? Como que eu lidei com isso
depois de ter uma mentalidade mais madura, né? No começo, como a Elaine falou aqui, realmente a gente, né, por desespero, por medo, por insegurança, a gente só aceita e manda pau, né? O que faz parte, tá, gente? Não tô aqui para julgar, faz parte do processo. Mas chega um momento que você tem que começar a se posicionar, é o que eu estava falando aqui. Isso está super dentro dessa questão do posicionamento, né? A pessoa traz a foto e fala, eu quero igual a esse. Vamos trazer isso para nossa mentalidade aqui. Vocês conseguem, me fala aqui no chat, vocês conseguem fazer um bolo assim, exatamente igual a um bolo que vocês fizeram ano passado? Conseguem? Alguém consegue? Porque eu não consigo, tá? Por que que eu não consigo? Por milhões de fatores. Milhões de fatores que eu poderia ficar aqui horas listando para vocês. Porque eu não faço uma ficha específica de cada bolo. Cada bolo eu tenho aquele efeito feeling, né? Aquela coisa que você olha na hora ali e entende que tem uma necessidade de agregar alguma coisa ou de tirar alguma coisa, né? É aquilo que a gente falou lá no começo. Cada tema tem 1 milhão de possibilidades, né? E aí, além de tudo isso, ó, a galera tá falando, isso não, nunca. Realmente, por exemplo, vamos trazer isso para a realidade para facilitar o entendimento de todo mundo. Pensa aqui comigo. Se eu fiz lá em setembro do ano passado um bolo da Hello Kitty de 15 centímetros, aí o cliente me pediu ele com uma cobertura de pasta americana pink, com o nome X na plaquinha, com nananana, tem as especificidades de cada encomenda, né? Que é coisas que a gente sabe que vai mudar. É muito difícil que alguém repita o pedido exatamente igual, com o bolo do mesmo tamanho, com o mesmo nome, com o mesmo número em cima. E aí você para pensar que se simplesmente só mudar o número em cima, já pode mudar completamente o contexto do meu bolo. Porque se aquele lá do ano passado foi o número 10 em cima, o número 10 ocupa um espaço no meu bolo. E o desse ano for o número 1, o meu bolo vai já estar diferente. Porque eu já tenho mais espaço em cima do bolo sobrando. Ou eu vou aumentar a Hello Kitty, ou eu vou colocar outro elemento, ou eu vou deixar o bolo mais vazio. Então, olha como isso já mostra pra gente como muda uma situação por causa de um zero. Agora, imagina o resto das coisas que eu nem vou listar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, ó, nunca fiz o mesmo bolo no mesmo dia para a mesma pessoa e saiu diferente. Então, gente, e o que acontece? Por que que eu fiz toda essa explicação aqui para responder a pergunta da Elaine? É Elaine ou eu tô viajando? Tá aqui. Eliana Lopes, tá? Porque como que a gente aprendeu com a maturidade a se posicionar? A gente pega o bolo e a primeira coisa que você fala, gente, sempre vocês vão recepcionar a ideia do cliente com um sorriso, falando que aquilo, pô, que legal, interessante, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Que você acha de fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó? Porque não vai ficar exatamente igual, porque você está me trazendo aqui um detalhe que não é igual àquele bolo, então eu vou ter que arrumar uma solução para isso. Ou você vai fazer o quê? Olha, vou chutar aqui, Ana. Então, Ana, deixa eu te contar uma coisa. Esse produto ele é extremamente artesanal. Você está me trazendo aqui uma referência que eu amei, tá? Eu vou amar fazer seu bolo, porém, eu não sei nem de quem é esse trabalho e eu não sei nem de onde essa pessoa é e qual material ela usou, né? Então, a gente tem diversos fatores aqui que impedem que eu execute esse projeto exatamente igual. Mas eu consigo fazer algo exatamente nessa linha, tá? E se você confiar no meu trabalho, eu vou ficar muito feliz em te atender, tá? Eu vou adequar aqui aos materiais que eu tenho e vou dar o meu melhor, tá? E é essa maneira correta de você lidar com essa situação, tá? Não é nem fechando a cara e nem prometendo que vai fazer igual. É exatamente esse meio termo que vocês vão fazer, tá? Esse jogo aí. André, boa noite.
Andresa, sua gata, lindeza, tá de foto nova, amei. Beijo. Ó, o pessoal aqui tá empolgado nesse. Gente, eu tinha certeza que esse tema ia trazer muito pano para manga. Exatamente, ó. Gente, vocês estão mandando muito bem aqui, pegando muito a essência dessa ideia, tá? Olha só que legal aquilo que a Jana escreveu. É uma boa perguntar o que a cliente realmente gostou no bolo, o que não poderia faltar. Porque talvez a pessoa tenha gostado de um detalhe específico e pensa que gostou do bolo inteiro. Gente, esse recado da Jana aqui é sensacional, tá? Isso é treinar esse olho de fazer esse filtro no momento da venda, né? Isso realmente acontece. Às vezes a pessoa te traz a foto e a gente tem que pensar o seguinte, gente, tragam isso sempre para o racional, tá? O cliente, ele não é confeiteiro, ele não tem a menor ideia de como faz, ou pelo menos a maioria não tem. Então, a gente precisa treinar o nosso filtro para facilitar o nosso trabalho. Realmente, às vezes a pessoa te trouxe um bolo e ainda vou chegar além disso que a Jana falou aqui, que também é uma outra sacada para a gente lidar com isso. O cliente trouxe porque ele gostou do topo, né? E aí ele gostou do topo, e às vezes até o topo é algo que você realmente consegue chegar ali muito perto daquilo. Mas aí a cobertura não e o restante não. Mas ele não tá ligando para aquilo. Então, por isso que é bem interessante isso que a Jana levantou aqui, perguntar o que é que a pessoa mais amou naquilo ali. Isso é uma coisa que realmente fez parte sempre do nosso processo, né? De fazer filtro na hora de vender. Né? Tem alguma coisa aqui que você não abre mão? Você tem alguma coisa aqui que você faz questão que fique? E aí a gente vai trabalhar em cima disso, né? Se é uma coisa que a gente faz e que tudo bem, ou se é algo que está fora da nossa linha de trabalho, e aí a gente vai começar a trabalhar com essas propostas até a gente conseguir fechar o projeto, tá? Então, essa dica da Jana aqui muito boa. Peguem essa dica, porque ela realmente é bem valiosa para esse processo, tá? E aí tem uma outra questão em cima disso que a Jana falou também. Que às vezes o contrário, né, gente? Às vezes o cliente quer o contrário, ele quer realmente aquela coisa que você não faz. E aí, se você não pergunta isso, você não alinha no processo da venda e vai lá e faz diferente daquilo, você criou um problema para você. Porque a pessoa está o tempo todo esperando que ela vai receber aquilo, porque a expectativa dela está funcionando em cima daquele detalhe específico que ela queria. E aí a caca tá feita, tá? Então, um papo sincero, honesto e direto com o cliente sempre é o melhor caminho, tá? Então, por isso daquela frase que eu falei lá, repetir 2 vezes para vocês, inclusive quem quiser tatuar, pode tatuar, tá? Camila tá falando aqui, também tem a questão de ter um bolo nosso reproduzido por outro profissional de forma quase idêntica. Já me aconteceu e ainda foi uma cliente que havia orçado comigo. Bom, isso a gente não tem controle. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O foco sempre tem que ser a gente, não o que o outro faz, tá? Se o outro pega e faz, e promete, faz e acontece, não é nosso problema, tá? Nosso problema é o nosso espaço onde a gente tem controle do que vai acontecer. E isso já nos dá bastante trabalho. Então, não dá para a gente pensar, né, no que o outro vai fazer, enfim. A gente, inclusive, tem que fingir demência na maioria dos casos. Mas é isso, gente. Fala aqui para mim, o Bru vai me falar também lá do chat das outras redes, de tudo que a gente falou aqui, se tudo está fazendo sentido para vocês e o que vocês estão tirando de mais importante aqui dessa aula, tá? Olha que legal que a Elaine colocou aqui. Depois de algum tempo, meus clientes identificavam o meu trabalho, só de ver uma foto sabiam que eu tinha feito. Legal reconhecerem sua identidade. Isso é quando você constrói esse caminho todo que eu tô falando aqui para vocês.
que você se posiciona, levanta a sua bandeira, negocia e traz o cliente para você, para fazer dentro daquilo que você está propondo, né? Vai acontecer aquele processo do filtro, como eu estava respondendo aqui a pergunta da Mari, vai ter o filtro, vai ter a pessoa que não vai ficar porque não é aquilo que ela quer. E vai ter várias outras que vão ficar justamente porque você faz o que faz. E aí, com o tempo, você constrói essa história do cliente e começar a identificar o seu trabalho. De tanto que você levantou e defendeu a sua bandeira, que você fazia aquilo ali, que aquilo ali você garantia. Com isso, você se especializou, você potencializou aquilo que você faz de melhor, né? E aí você se transforma na sua melhor versão, com segurança, sem frustração e sem frustrar o cliente também, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, muito sentido. Saludos desde México. Olha, estamos internacionais. Faz sentido, ó. O pessoal tá todo mundo aqui tá respondendo que faz sentido. O importante é ser sincera com o cliente e deixar o medo de lado, tentando estabelecer uma conexão com ele. Perfeito, perfeito. Quando você se posiciona, traz o cliente para o seu lado, isso é se conectar com o seu cliente, tá? Naná Negrão, boa noite, gata. Naná Negrão é do fundão. Já tem até camiseta. Só eu que não tenho, né, meu povo? Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Quem sabe 2022. Não vejo a hora de ter minha camiseta para fazer lives com ela. É tão gostoso quando a gente supera a expectativa do cliente, fico muito feliz. Então, gente, isso tudo é o caminho, é o resultado de quando a gente planta essa sementinha, né? Que eu acabei de desenhar esse processo aqui com vocês, tá? A live vai ficar salva? Não, não vai. Ó, a Dani também não tem, quero muito. Tá vendo, Dani? Não foi, não foi dessa vez. Ó, Elaine, sim, às vezes pequenos detalhes mostram suas características. Exatamente, exatamente. Gente, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Não foi fácil lá atrás, quando eu comecei a defender a minha bandeira de que eu faria modelagens no estilo que eu faço até hoje. Não foi fácil. E sabe por que não foi fácil? Sabe o que foi a pior parte? Foi trabalhar a minha insegurança, né? De focar naquilo que eu tinha que fazer, que eu fazia de melhor, e passar por toda essa barreira desse filtro de que realmente algumas pessoas iam sair, mas que várias outras iam chegar e iam ficar pelo mesmo motivo que aquelas saíram, né? Então, é isso. Eu queria fazer aqui, a gente está caminhando para o nosso fechamento aqui da nossa aula, e aí eu queria só falar para vocês daquela parte que eu me sinto muito tranquila de falar sobre esse assunto e que eu sei que está agregando para vocês, justamente pela experiência que eu tenho em treinar pessoas, em treinar equipe, e eu sei como que funciona a cabecinha de cada um quando está começando, né, principalmente, e que realmente se vê tendo que aceitar esses desafios de pegar coisas assim, né? E isso que a parte que eu peguei, eu tive que lidar só com uma coisa que já tinha sido pré-filtrada, né? Que já tinha sido trabalhada no processo de vendas. Vocês não, vocês vão fazer essa parte. Quando a gente começa, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tive que lidar só com a parte emocional de quem ia produzir. E realmente eu tinha que convencer essas pessoas de que elas tinham que enxergar além daquilo que elas estavam vendo, né? Por exemplo, não olhar o pedido e simplesmente entrar numa situação de bloqueio emocional e negação e pânico e simplesmente trazer para aquela questão do analítico, do lógico, do racional, né? Porque o que acontece? Na maioria das vezes, as técnicas elas se repetem, né? Os materiais se repetem. A gente, com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue identificar semelhanças em todos os processos e trazer aquilo e adaptar para a nossa realidade, né?
a gente entendendo um pouco de como vai funcionar a proporção, né? Como que foi feito isso aqui? Ah, a cabeça está com X proporção em relação ao corpo. O material aqui foi esse, a textura é tal, aqui está pintado de tal jeito. E aí, quando você começa a treinar esse olho analítico, você pega essa referência e ela já não te assusta mais. Porque ali, ao invés de ser uma foto da tragédia, ela já está te dando um caminho, ela já está falando assim, não, mas espera aí, olha aqui como não é tão pavoroso quanto parece. E aí, quanto mais você olha, analisando friamente cada detalhe, mais você percebe que você é capaz de fazer algo daquele nível e até melhor, né? Então, isso é algo que fica como, eu acho que o maior aprendizado para realmente ajudar a perder o medo daquilo que o cliente traz, que é novo, né? Só não confundam com aceitar tudo, inclusive coisas que não está dentro do que vocês estão dispostos a fazer em relação ao produto, né? Às vezes o cliente traz, já aconteceu de pedirem orçamento para a gente de coisa que não estava nem no nosso catálogo, né? E aí a pessoa te pede um orçamento lá de meia dúzia de doce, de um doce que você nunca fez na vida. E aí, né, não é isso, não é essa questão, tá? Esse buraco é mais embaixo, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui em relação a perder o medo de fazer algo que o cliente pede é em relação a temas, em relação a essas propostas, certo? Sempre fico com frio na barriga, André. Sempre com frio na barriga quando tem um bolo para fazer. Mas vou em frente. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, do olhar analítico, né? De pegar essa imagem e analisar friamente, né? Papel e caneta e friamente, sem emoção. Pega aquela emoção, aquele sangue que sobe aqui e põe de lado. E aí pega lá e começa a listar. Pô, isso aqui é com tal. Olha, você usa tal portador, eu consigo isso aqui. Olha aqui a proporção da cabeça vezes o corpo. Pô, esse cabelinho foi feito de tal jeito, isso aqui eu já fiz numa outra modelagem. Quando vocês conseguem desenrolar esse pensamento racional, vocês dificilmente vão ter até esse frio na barriga depois de ficar. Cada bolo que pega tem frio na barriga, dor de barriga, sei lá, enfim. Gente, fala para mim, que eu ajudei vocês? Fez sentido tudo que foi falado, que foi dito aqui hoje, tanto por mim quanto por vocês também que trouxeram várias ideias legais aqui pra gente? Contem para mim aqui no chat do Instagram. Lá também o Bruno vai me falando. A Jana tá falando frio da barriga, não passa nunca. Ah, gente, frio da barriga é gostoso, ele só não pode te paralisar, né? Aí isso é o problema. Ó, o pessoal tá falando aqui que fez sentido. Turma do Fundão se manifestando. E os novatos, novatas, o que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Ah, obrigada. Que bom, gente. Fico feliz que ajudou vocês. É, essa live de hoje é muito gratificante para mim estar aqui falando sobre isso, porque é uma das coisas que vocês não ouvem por aí ninguém falando, ou quase ninguém falando, enfim. Talvez eu não seja a única a abordar isso, mas como eu falei para vocês, já essas 2 semanas realmente os conteúdos estão muito densos e estão muito especiais, inéditos, né? Então preparei tudo isso com muito carinho para trazer o máximo de realidade aqui e compartilhar minha experiência para ajudar nesse processo de vocês, tá? Ai, que lindas vocês! Fico muito feliz. Ó, todo mundo tá curtindo, todo mundo aqui falando que curtiu pra caramba. Gente, eu agradeço a presença de vocês. Guardem essas sacadas num potinho, porque não é porque fui eu que fiz, não, mas é porque realmente esse conteúdo vale ouro, tá? Apliquem isso. Se vocês querem ver realmente a mudança aí no ano de vocês,
apliquem, tá? Apliquem isso para ontem. Porque não adianta a gente ficar esperando colher uma coisa que a gente não plantou, tá? Ah, Nath, que linda você. Tô cada dia mais linda. Ah, que nada, é maquiagem, cabelo novo. Eu vou escrever uma frase para vocês lá no Telegram, tá? A frase sobre o cliente, aquela para tatuar. Não precisa tatuar, mas põe lá no painel de vocês, na geladeira, tá? Porque realmente ela trabalha muito a nossa mentalidade, né? Que é um dos principais elementos aí para a gente conquistar os nossos objetivos, tá? Gente, só para vocês não perderem, amanhã a gente vai ter live de mentoria meio-dia, tá? E à noite a gente vai ter mais uma live dessas, tá? Que já já eu posto para vocês se programarem aí, já colocar um alarme para despertar. Não vai ficar salva, mas eu espero vocês aqui. Já se organiza, já deixa adianta a janta, ou põe as crianças para dormir antes, ou já põe um filme. Beleza? Obrigada a todo mundo, amo vocês. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!